Que pergunta minha, né? Se você tiver vontade de ouvir, nem vinha, né, Cruz? Se você vê, você quer ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? Fala, cara, uma coisinha legal pro teu irmão. Olha pro teu irmão se ele tá vivo. Olha pra ele. Pede pra ele dar 2 piscadas. Que tem gente, às vezes, tá de olho aberto, mas tá morto, né? Fala, se tá vivo, Quando ele dá 2 piscadas pra você, fala, se você tá vivo, por que você tá sentado ainda? Fala pra ele. Isso. Oi? 5. Não me arrebenta. Transforma em 2. Vai. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu estou sendo incomodada porque o pastor falou sobre oferta e eu fiquei ali quieta, eu não me manifestei, né? Mas o Espírito Santo está me incomodando que eu tenho que contar para a igreja. Semana passada, eu fico triste porque eu fui e aprendi numa igreja que a gente nunca deve vir para a igreja com a mão vazia. Que a gente sempre tem que trazer uma oferta. Repete isso. Eu aprendi numa igreja que eu congreguei muitos anos, que a gente nunca deve vir para a igreja. Olha aí, meu vazia! A gente sempre tem que trazer uma oferta, do tamanho que seja. E na outra semana eu fiquei muito triste porque eu não tinha R$1 para poder eu trazer de oferta. Aí, quando foi semana passada, eu falei, Senhor, eu não aceito estar indo para a igreja desse jeito. Eu não estou tendo R$1 para levar de oferta para sua casa. Aí o Rubens veio, como sempre, ele vem na frente, né? E eu fiquei lá. Falei, peraí, mas eu não tenho nada. Fui numa bolsa, mexi, não achei nada. Fui numa outra, não achei nada. Aí tinha uma bolsinha assim em cima ali da estante. Eu olhei para aquela bolsa. Peraí, deixa eu mexer naquela bolsa. Aí fui lá, mexi na bolsa. Tinha R$10. Nossa, eu fiquei saltitante. Falei, glória a Deus, eu tenho uma oferta para levar para a igreja. Então eu aprendi que sempre que a gente vem para a igreja, a gente tem que procurar, sim, trazer uma oferta para a casa do Senhor. Nós sabemos que Ele não precisa de dinheiro, mas precisa da manutenção da casa. Tem água, tem luz, tem as despesas da casa. Então sempre que a gente puder, a gente tem que trazer uma oferta para a igreja. É isso que eu tinha que passar, o Espírito Santo estava me incomodando. Ah, meu Deus do céu. Se eu soubesse, eu não ia te pregar o dízimo hoje, Jesus. Amados, abre aí. Pensa na vocês. Capítulo 4. Fala pro teu irmão, você quer chegar no céu? Bahia, do jeito que você perguntou, nem eu respondia. Olha como é que o Bahia fez. Eu falei que ele já no céu, chegar no céu. Deus me livre, só se for no céu da boca da onça. Fala pro teu irmão agora, quer chegar no céu? Quer chegar no céu. Amém. Aleluia. Presta atenção, tira só o fundo enquanto eu leio a palavra. Depois você põe o fundo. Tá? Vamos lá, irmão. Fala pro teu irmão agora. Pode falar que teu irmão está escutando. Fala, meu irmão. Eu te amo. Não tô ouvindo. Olha, eu gostei, a Bianca olhou, quase que ela só seduziu o homem. Fala, meu irmão, eu te amo. Você me ama? Pergunta. Pode responder. Então fica quieto. Não fala comigo, não. Porque eu venho cultuar a Deus, não escutar gracinha sua, nem piadinha, e nem conversa fiada. Eu quero escutar o que a Bíblia vai falar comigo. Se tu quiser conversar, vai pra rua, espera lá fora. Porque aqui dentro eu só quero ouvir a Bíblia falar. Fala, pastor, não entendi. Cala a boca. Melhorou? Presta atenção, porque hoje a palavra é boa. Aleluia. Posso? Eu vou engatar primeiro e não paro mais. Assim diz a palavra do apóstolo Paulo, segundo a sua carta à igreja de Tessalônica. Paulo 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com marido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E eis que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, passar. Porque o mesmo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas
a encontrar o Senhor nos, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ah, meu Deus. Gênesis capítulo 24, 58. Diz assim a palavra de Deus. E chamaram Rebeca e disseram: irá tu com este homem? E respondeu Rebeca. Fala, pastor, que tem a ver uma coisa com a outra? Senta aplaudindo Deus. Se segura. Nós vamos viajar na fé e na palavra agora, em nome de Jesus. Você tem liberdade de dar glória a Deus. Não é proibido. Cada vez que você sentir, você não precisa esperar alguém aplaudir. Se te der vontade de aplaudir, aplaude. Você não é induzido por ninguém. Se der vontade de dar glória, dá. Se não der vontade também, fica de boca fechada. Está tudo certo. Mas aqui eu quero que você saiba que é um ambiente espiritual. É um ambiente que você tem liberdade de dar glorificar o nome de Jesus. Amém? Amém. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: vivemos o dia de hoje como se fosse o amanhã. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Ele diz: o verdadeiro crente, ele já vive antecipado. Ele já está esperando Cristo hoje, ainda que Cristo venha a... Eu sei que escutaram sobre arrebatamento. Eu acho que já muita gente escutou alguma coisa sobre Cristo buscar a igreja. Eu sei que você deve ter escutado várias vezes isso. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz: não canso de vos dizer a mesma coisa. O apóstolo Paulo faz questão de dizer a todo momento: eu vou repetir isso até que Cristo venha. Se tu está cheio de escutar, ou já escutou demais, vai escutar mais uma vez. Ele está vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo. Eita, Paulo nunca vai cansar. Mas qual a certeza que eu tenho que Jesus está vindo? João 14:1. João 14:1, meu irmão, já vai colocando no já vai ensinando ele para a gente ganhar tempo, porque hoje eu quero ser direto. Qual a certeza que eu tenho que Deus, Jesus está buscando a igreja? João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo: não se perturbe com isso, fica tranquilo. Credes em Deus e crede também em... Para quem acha que Jesus é Deus e Deus é Jesus, tipologicamente é, mas Deus é uma coisa e Jesus é outra. Está aqui a prova de novo: credes em Deus, mas credes também em mim, porque o Pai que o enviou. Então não coloca Jesus no mesmo balaio de Deus. Nós sabemos que quem vê Jesus vê Deus, mas Jesus é uma pessoa, Deus é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Essa é a Trindade Santíssima. Então nós temos aqui que ele fala: creia em Deus, mas creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Jesus está dizendo: quem vai construir a tua casa e preparar ela sou eu. Você não está vendo, mas eu estou construindo o lugar que você vai ficar. O lugar que você vai ficar, quem está construindo é eu. Eu estou construindo um lugar na casa de meu Pai. E quando eu for, eu vos prepararei lugar e virei outra. Jesus está dizendo que virá outra. Quando ele fala com João e os discípulos, ele já está na terra. Se ele vai dizer que vai outra vez, é porque eu vou, mas eu vou voltar. Essa é a certeza. Homem mente, pessoas falam mentira, mas Jesus é fiel, é verdadeiro. A palavra dele não volta. E se ele diz que vai voltar, igreja, faça como o apóstolo Paulo: eu vivo o dia de hoje como se fosse o dia de amanhã. Ora, Cristo venha. Repete com o pastor: Maranata. Cristo vem! Cristo vem! Eu glorifico a Deus, né? Os anjos sempre tiveram parceria com Jesus. Quem gosta de anjo? Quem gosta de demônio? Se tu não gosta de anjo, não gosta de demônio, tu gosta do quê? Vou perguntar de novo, né, Cláudio? Quem gosta de anjo? Já estava preocupado? Os anjos são parceiros de Jesus. E se os anjos são parceiros de Jesus, são parceiros de quem?
nosso. Porque tudo que Jesus teve como herança na terra, Ele nos deu. Você nunca foi o escolhido de Deus. Você foi o adotado de Deus. Então você sabe quem te adotou? É Jesus que te adotou. Quando Deus fala Israel é o meu povo escolhido, Jesus está falando, teu povo escolhido é Israel, mas os meus também estão aqui para compor a casa. Então Jesus já merece ser glorificado por causa disso. Porque é Ele que fez a adoção à parte de todos. Os anjos estiveram uma parceria com Jesus quando Maria foi visitada pelo anjo. O anjo chega para Maria e fala, tu vai conceber o Salvador. Olha o anjo chegando e dizendo. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, há uma comitiva celestial que fica em cima da manjedoura e começa a fazer barulho e glorificar a Deus. Olha os anjos aí de novo. Eles estão de todo o tempo, eles estão passando e deixando para nós uma palavra que eles estão conosco. Quando Jesus está sendo confrontado no deserto, quando ele é confrontado por Satanás e Satanás sai, quem é que vem servir Jesus? Vai falando os anjos. Você está muito quieto, fala os anjos. Você quer movimentar o pregador, abre a boca. Quando nasce Jesus, quem chega? Quando ele nasce, glorifica, quem são? Uau! Quando o diabo sai do deserto, quem vem confortar Jesus? Quando Jesus está no Getsemane transtornado porque vai para a cruz, quem é que vem confortar Jesus? E quando Jesus morre no terceiro dia, quem está sentado numa pedra, quando as mulheres passam e falam, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ei, quem está falando? É os anjos. Se os anjos são parceiros de Jesus, eu convido a você a entender que hoje você tem parceria com o céu, porque tem anjo na casa, cuidando de você, em nome do Senhor Jesus. Eita Deus! Imagina que os discípulos andaram com Jesus, fala assim, 3 anos e meio. Esse foi o ministério de Cristo. Mas depois que Jesus morre e ressurreto, e ele aparece para os discípulos, ele fica 40 dias. O Jesus que eles conheciam, eles podiam sentar, tocar, falar. Agora o Jesus que eles conhecem, atravessa a parede, atravessa a porta, voa. Agora eles estão conhecendo um Jesus diferente. 40 dias agora eles têm um Jesus transformado na frente deles. E eles começam a querer entender quem é esse Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus reúne eles, ele começa a subir. E ele vai subindo para o céu. Qual foi o único homem que viu isso? Foi Salmo 24:7. Só Davi viu isso. É Davi que relata a subida de Cristo. No Salmo 24:7, Davi escreve, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Por quê? Porque o Rei da Glória entrará. Davi repete, levantai as vossas cabeças, porta, porque está chegando aí o Rei da Glória. A Bíblia diz que quando acontece isso, há um rebuliço no céu. Porque os anjos estão vendo que alguém está dizendo que o Rei da Glória está vindo. Mas quando os anjos olham para dentro do céu, quem está sentado no trono? Deus Pai. Aí eles olham para Deus, uau, Deus está aí, Deus está aqui. Estão dizendo que o Rei da Glória está vindo lá. Os anjos ficam meio malucos. Mas tem 2 anjos que passam por Jesus. E eles vão direto para quem? Para aqueles que estão esperando lá embaixo. Aí ele olha para os discípulos e falou, por que estáis paralisado e perturbado? Aquele que vocês viram subir, ele vai descer de novo. Fala, estou entendendo, Jesus vai vir. Só que continua Jesus subindo. E quando ele está subindo, os anjos ficam diretos, os anjos ficam malucos, porque eles falam, estão gritando que o Rei da Glória está subindo. Mas eu olho para o trono, quem está sentado? Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é esse Rei da Glória? Como ele pode descer? A Bíblia diz que quando Jesus é enviado à terra, ele é enviado como unigênito. O que é unigênito? Quando ele é enviado à terra, Deus está enviando um filho. Mas quando ele sobe no céu, ele volta como primogênito. Ele desce como único, agora ele volta como o primeiro. Fala primeiro por quê, pastor? Porque o segundo é Soraya, o segundo é Geraldo, o segundo é Camila, o segundo é pastor. Ele está dizendo, eu sou o primeiro, mas agora eu tenho gente para subir. A Bíblia diz que ele
uma confusão, quem é o Rei da Glória? Mas é a Bíblia que diz que quando essa confusão começa, e ele está subindo, olha o Rei da Glória, e os anjos estão olhando para o trono, olha Deus lá, mas peraí, Deus Rei da Glória, essa confusão tem que acabar. Aí é a hora que a Bíblia diz que Deus se coloca de pé, adorai Ele, adorai quem está subindo, porque este é meu filho a quem eu gerei, adorai porque agora Ele é o Rei da Glória. Fala, por quê, pastor? Porque diz, Deus reparte a glória com Jesus. Falar um texto na Bíblia, pastor. Na última ceia. Jesus está triste na última ceia. Jesus está totalmente triste porque antecede a sua morte. Quando ele sai, a Bíblia diz que ele louva um hino que até hoje os escritores não colocaram na Bíblia. Jesus nunca tinha louvado em todo o ministério dele na terra. Mas ele está tão triste que ele começa a cantar. Você já percebeu que quando você está triste você não consegue cantar porque você chora? Me fala um ser humano que consegue cantar um louvor sem chorar se estiver triste. E a Bíblia diz que Jesus estava tão triste que ele louva um louvor. Mas quando ele louva um louvor, ele olha para os discípulos e fala: quem quiser vir comigo, me segue, porque eu estou indo para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus vai e entra de cabeça baixa no Monte das Oliveiras. Só que ele olha para Deus e ele diz: Pai, sabe aquela glória que o Senhor me deu em cima? Eu quero de volta. A Bíblia diz que antes de Deus devolver a glória, Jesus continua: mas agora eu não quero só para mim. O que o Senhor me der, eu vou repartir com eles. Porque agora o que é meu é deles. Assim como eu sou seu filho, eles também são meus filhos agora. E eu estou voltando como primogênito. Eu sou o primeiro que vim abrir a porta para receber a minha igreja. Só quem é a igreja dá uma salva de palmas. Depois que Jesus entra, o céu se fecha. Quando o céu se fecha, os discípulos começam a pregar. Aí vem Jesus, ora vem, Maranata, e começa um rebuliço pregando em Jerusalém. Aí eles começam a falar de Jesus, ora vem, mas entra um grupo chamado gnosticismo. E o gnosticismo é aquele grupo que até hoje tem alguns espalhados aí, que fala: vem nada, isso é conversa de pastor, isso é conversa de Bíblia, Jesus não existe, Jesus não vem, Jesus isso, Jesus aquilo. Eles começam a rebater os discípulos que Jesus está voltando, que Jesus vem. E o veneno chegou à igreja de Tessalônica. O veneno chega na igreja e o apóstolo Paulo já começou a escutar dentro do templo, um falando assim: será que ele vem mesmo? Até então todo mundo estava convicto que Jesus vinha. Agora começou a pintar dúvida que Jesus vai vir. E eles começam a falar. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13. É a hora que Paulo vê o burburinho acontecer. E ele disse: porém, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo pega pesado, cheio de ignorância aqui nessa igreja. E ele continua: acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo fala que quem não tem esperança está triste. Porque a esperança do verdadeiro crente é que Jesus vai voltar. A esperança que nós temos na alma é que Jesus vai voltar. Porque o dia que você não tiver ou perder essa esperança, tua vida deixa de ter sentido. Porque você precisa da volta de Jesus. Isso aqui que você vive não é eterno. Primeiro que você tem data de validade, você vai morrer. Se ninguém te falou, eu vou dizer agora: tu vai morrer. Pastor, mas tem a data da morte? Não, porque tem uns que aceleram a morte. Tem gente que quer morrer antes, não sei, ele decidiu morrer antes, aí fica dizendo: não, só Deus sabe da minha morte. Não, parece que só Deus sabe, mas parece que você decidiu ir antes. Porque se eu fumo cigarro, eu estou ligando para a minha vida? Não. Se eu bebo cachaça, estou ligando para a minha vida? Não. Então tem gente que decide antes. E a Bíblia está dizendo bem claro que o Senhor virá buscar o seu
povo. Então uma das coisas que você tem que aprender, que você não pode perder a esperança, continua. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. O apóstolo Paulo está olhando para uma igreja que fica cheia de cochicho. E ele está dizendo, estão duvidando da volta de Cristo. Então ele está dizendo, vocês parem de duvidar, ignorantes. Porque assim como ele vai buscar nós que estamos vivos, também ele vai trazer os que dormem. Pode passar. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que morrem. A Bíblia está dizendo que antes de Deus buscar os vivos, Ele vai ressuscitar os mortos. Deus não vem buscar você sem antes chamar quem foi primeiro. Deus primeiro vai atrás dos que foram fiéis antes de nós. Passa, meu irmão. Porque o mesmo Senhor que descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Passa, meu irmão. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim sempre estaremos com o Senhor. Pastor, eu vou conhecer pessoas no céu. O que você acha? Tem gente com dúvida. O que você acha? Eu vou ver minha esposa no céu? Espero, né? Eu vou conhecer ela, se ela estiver lá? E se eu disser para você que você vai ver as pessoas antes do céu? Porque a Bíblia diz que no dia que Cristo vem buscar a igreja que está dormindo vai encontrar a igreja que está viva nos ares. Você não pegou, eu vou te falar. Você vai estar aqui primeiro e vai despertar quem está dormindo. Todos os mortos serão ressuscitados, aqueles que estão salvos em Cristo. Quando tiver tudo acordadinho, tudo bonitinho, Jesus faz tum. Aí começa a subir. É a roupa que cai, 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 é a roupa que cai. Cadê fulano? Cadê esse fulano? Cadê Beltrano? Cadê esse fulano? Cadê fulano? Aí a Bíblia diz que nós estaremos no céu. Aí você começa a ver quem estava dormindo. Sabe aquela pessoa que foi salva e você não viu mais ela aqui na terra porque ela morreu? Deus fala, olha ela aí, olha ela aí. Você vai encontrar os que estão dormindo. Você vai conhecer os que estão dormindo. Quantos ladrões tem na cruz? Tem gente que não sabe até hoje. Na cruz tem dois? Então, tanto na direita tem ladrão, como na esquerda tem ladrão. Então, meu irmão, você não tem que ficar com esse negócio, eu queria ser o ladrão da direita. Não, você não tem nem que ser ladrão. Porque ladrão está na direita e ladrão está na... Aonde que eu tenho que ficar, pastor? No meio da Cristo. Aleluia! Não tem esse negócio da direita ou da esquerda, você tem que ficar no meio, porque Cristo é o centro da igreja. Então para com esse negócio aí, eu queria estar na direita, da esquerda. Não, você tem que estar no centro, que é Jesus. Mas a Bíblia diz que o ladrão da direita se converte. Tira um pouquinho disso daí que eu dou uma pregação pentecostal, isso daí está matando nós, é para quando vai converter. Segura um pouquinho aí. A Bíblia diz que o ladrão da direita e da esquerda estão ali, só que o da direita se converte. E o da esquerda, parece que está na política aí, né? O Lula nos converteu até hoje. A esquerda não converte, mas a direita converte. A direita começa a converter e perceber que Cristo tem plano de salvação. Aleluia! E o que o ladrão fala para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão entrou no céu. Entrou? Você viu, Edinaldo? Você viu? Eu não vi. Você viu o ladrão entrando no céu? Não viu? Jesus disse que o ladrão ia... O ladrão pediu o que, o ladrão? Lembra-te de mim quando entradas do teu...
O que Jesus respondeu? E ainda não estarás comigo. Na onde? Jordânia. Peraí, mas o ladrão pediu para entrar onde? E Jesus permitiu entrar onde? Quem disse que o paraíso é o reino? Quem colocou o paraíso dentro do céu? O ladrão pede o quê? Eu quero entrar no teu? Mas Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Então o ladrão não entrou no céu. Fala, o ladrão não entrou no céu. Por quê? Porque antes de Jesus morrer, ninguém subia. Nem Moisés, vai repetir comigo, nem Moisés, nem Abraão, nem os caras grandes, ninguém subiu, nem profeta nenhum. Todo mundo que morria, descia. Fala comigo, todo mundo que morria, descia. Fala, por quê, pastor? Porque Deus criou um compartimento chamado seio de Abraão. Deus não construiu nada no céu para entrar homem nenhum, porque no céu só entra seres espirituais. Então Deus falou, estou criando a minha criação, mas nenhum deles vai entrar no céu. Eles não estão prontos para entrar no céu. E primeiro, se entrar, é fulminado na hora, porque esse corpo que você tem não resiste ao céu. Aleluia! Aí Jesus cria um compartimento, fala seio de Abraão. E Jesus cria o Hades. Fala Hades, inferno e céu, porta a porta. Jesus cria algo que um fica porta a porta. Fala, pastor, prova. Lucas 16, o rico e o Lázaro. Jesus conta a história de que quem está no Hades, no inferno, consegue enxergar quem está no céu. Então está porta a porta. Jesus está vendo porta a porta porque morreu, caiu. Quer uma prova disso? Por que Jó temia tanto a morte? Se ele era um homem de Deus, um íntegro, se ele é o cara que era da vez, por que ele temia a morte? Porque quem comandava a morte do tempo de Jó chama-se Satanás. É ele que tinha a chave. É ele que segurava a chave. Então todo mundo que morria, caía. Uns caíam no Hades, outros caíam no seio de Abraão. Vou tomar uma ceia com toda vontade hoje. Morri, caí. Só que lógico, os justos. Moisés caiu aonde? Isaac caiu aonde? Abraão caiu aonde? Tem gente que está com dúvida. Se o seio é de Abraão, Abraão caiu aonde? Tem gente que olhou para o outro ainda. Será que Abraão foi? Não, vai tudo. Todos que morriam fazendo a vontade de Deus caía no seio de Abraão. Só que quem estava no seio de Abraão estava vendo o inferno. Quem estava no inferno estava vendo quem estava no seio de Abraão. Então estava porta a porta. Porta a porta, até que Pedro tem uma visão. E quando Pedro tem uma visão, Jesus vem confortar ele e fala, Pedro, calma, calma, porque Pedro está atemorizado. Ele diz, Senhor, mas o negócio vai pegar fogo. Então Jesus fala, calma, Pedro, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que Jesus estava dizendo? Eu vou mudar o endereço dela. A igreja não vai ficar porta a porta com o inferno. Então, antes de Jesus morrer, é por isso que existe na Bíblia a galeria dos heróis da fé. Heróis da fé por quê? Porque fizeram os feitos de Deus? Não, heróis da fé porque morreram na esperança de que o Salvador viria salvar eles. É por isso que a Bíblia em Hebreus diz que existiam heróis da fé que queriam ver o que nós estamos ouvindo, ver o que os discípulos viram, mas morreram na esperança de que Deus tinha um plano de salvação. Aleluia. Fala para o teu irmão, Deus tem um plano de salvação. Deus tem um plano de salvação. Fala, Jesus morre. E quando ele morre, se todo mundo cair, como é que foi com Jesus? Ele subiu ou caiu?
Fala, Jesus morre. Se ninguém estava subindo, ele subiu ou caiu? Não, se ninguém estava subindo, ele subiu ou caiu? Não subiu, ele caiu. Quando ele chega no Hades, ele dá um apelido pro Hades. Pergunta qual? CDP. Fala o que é, pastor? Centro de Detenção Provisória. Ele está falando que quem está aqui no Hades é provisório. Porque a porta que está atrás, que é do inferno, vai abrir e vocês vão lá para dentro. Ele entra dentro do Hades, não é para pregar salvação. Ele entra dentro do Hades para pregar o que? Juízo. Ele está dizendo, ei, porque Deus não condena ninguém sem saber o porquê que você está sendo condenado. Então ele olha para cada um e diz, olha, você vai para o inferno por isso, isso, isso e isso. Jesus passa todo o Hades e ele vai condenando todo mundo. Mas tem um momento que ele para de condenar. Ele olha para outra porta. O que tem do outro lado? Fala sempre, Abraão. Ou memória culta do cão. É você não lembrar de uma coisa que eu estou falando desde o início do culto. Se eu estou no Hades, quem que dá porta a porta? Agora quando ele olha o seio de Abraão, ele faz o quê? Agora já acabei o juízo. Agora eu vou entrar do lado de lá. Aí ele começa a olhar. Ei, Isaías, sou eu que estou entrando aqui. Moisés, foi de mim que você falou. Abraão, teu amigo, acabou de chegar. Abraão, eis que eu estou aqui com vocês. Fala a Bíblia. João 8,56. Quando ele chega lá, cadê? Você precisa ajudar ele, filho. Eu não mandei. 8,56 eu não mandei. Fala, tira um pouquinho só o fundo. Eu não mandei. Ele leva cativo o cativeiro. Pode tirar o fundo. Ele leva cativo o cativeiro. Fala. Quando ele entra no Hades, você entendeu o que é levar cativo o cativeiro? É a mesma coisa de arrancar o passarinho com gaiola e tudo. Ele cata o Hades e fala, a partir de hoje o seio de Abraão não é mais aqui. Agora o seio de Abraão vai ficar perto das regiões celestiais. Agora eu tiro daqui de baixo e coloco lá em cima. Quem morre não cai para baixo, quem sobe para cima. Porque ele vai ficar pertinho do céu. E eu vou botar uma placa nele. Não é mais seio de Abraão. Agora a placa é paraíso. O ladrão foi para onde? Paraíso. Então ele não entra no céu, ele dorme em Abraão. Ele é colocado no paraíso. Porque Jesus não levou ninguém para o céu até hoje. Nós que temos a metáfora de falar que as pessoas que morrem boas vão para o céu. Ninguém entrou no céu até hoje. Ninguém entrou no inferno até hoje. Mas se você quiser ir para o céu, você pode. Mas se você não quiser ir para o céu, você vai para o inferno até sem querer. Até sem querer você vai para o inferno. Você não precisa querer ir para o inferno, lá tu é jogado. Mas para o céu, você pode querer ir para o céu. E as portas do céu estão abertas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo mesmo que está pregando para nós hoje. O próprio apóstolo Paulo, quando ele, Jesus, morre, e ele é chamado, na transição que Jesus sobe ao céu, há uma iniciativa privada entre os discípulos. O que quer dizer isso? Aqui ninguém mais entra. Pedro encabeça isso junto com João e Tiago e diz, agora não aceitamos mais ninguém, porque para ser discípulo hoje tem que ter visto Cristo. Como ele já morreu, quem está aqui está, quem não está, não está. E o apóstolo Paulo quase teve um colapso, porque ele não foi aceito entre os discípulos, mas foi chamado por Jesus, até que ele para e parece que Jesus diz para ele, Paulo, eu não quero você em Jerusalém, eu não quero você entre os discípulos, eu te chamei para algo maior, Paulo, eu te chamei para ir aonde ninguém quer ir. Aleluia. Aleluia. E o apóstolo Paulo, então, para poder ter esse discernimento, fala, ele é arrebatado aos céus. Mas pastor, você disse que nenhum homem está no céu. O que Paulo está fazendo lá?
Não é com o corpo. Deus apaga Paulo e leva a mente dele lá para cima. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pegou essa, Deus? Deus dá um apagão e fala, fica o corpo do Paulo aí, que eu vou trabalhar a mente dele. Aleluia, meu Deus. O negócio foi tão forte, mas tão forte, que Paulo vem relatar o que aconteceu com ele. Mas Paulo, ele é diferente de muito cara que fica com testemunho para se exaltar, não para exaltar o nome de Deus. Eu não gosto mesmo desses caras que vêm, a bala tá aqui, já falei isso. A bala tá aqui, a bala tá aqui. Parece que eu sou de aço, Deus lembrou de mim, eu sou gostosão da vez. Eu já morri, eu fui no inferno, voltei. Eu já fui no céu, voltei. Eu não gosto desse tipo de testemunho. Porque Paulo foi um homem que foi arrebatado aos céus. E sabe o que ele falou quando ele chegou? Ele falou, eu conheço um homem. Ele nem fala dele. Ele diz, eu conheço um homem. Eu conheço um homem. O escritor de Provérbios, Salomão, diz, deixe que os outros te louvem, não te louvem da própria boca. Você não precisa dizer para ninguém quem você é e o que você está fazendo. Se alguém vai reconhecer, são as pessoas, não você de si mesmo. Então Paulo está dizendo, eu conheço o homem e eu nem sei se ele estava nesse corpo. Porque Paulo está dizendo, eu não era digno de ver o que eu vi, gente. De ouvir o que eu ouvi. Porque quando Deus te envia, Ele te prepara. Eu vou melhorar. O Deus que arrebatou Paulo ainda continua aqui conosco. Nunca diga eu não sou capaz e nunca diga eu não vou fazer. Primeiro, Deus capacita quem Ele escolhe. E se você não fizer o que Deus quer, você não serve. Fala para o teu irmão, você não serve. Faz o que Deus quer. Faz o que Deus quer. Então a questão aqui não é se ele vem. A questão aqui é se você vai. Que ele vem, está aprovado? Está aprovado? Agora se você vai, aí é outra questão. Porque agora você vai ter que tomar conta de 3 coisas. O que, pastor? Corpo, alma e espírito. Quer ver só como é gostoso estudar? Você quer ver como é gostoso estudar? Fica vendo. Para que Deus deu o corpo? Para a gente? Porque eu preciso dele? E para que eu preciso do corpo? Primeiro, se eu não tiver corpo, eu não gero filho. Gera? Tem algum homem que gerou um filho sem olhar para a mulher, só de olhar de longe? Aí ele fez assim, fica grávida. Já teve alguém assim? Não, também não tem, né? Então eu vou chamar você de Buda, não, nem de crente, né? Já pensou você olhar para alguém e falar, fica grávida? Então você precisa do corpo para fazer filho. Precisa ou não precisa? Sim. E para abraçar? Eu preciso do corpo? Sim. Para comer, eu preciso do corpo? Sim. Só que Deus deu algumas janelas no corpo. Quais são elas? Fala tato. Você pode pecar pelo paladar. Quem já pecou pelo paladar? Mentiroso, come igual uma desgraça e fala que ele pecou. Tem hora que tá cheio e fica empurrando comida para dentro da boca. Já viu a síndrome da coxinha? Já viu, minha irmã? A coxinha só tem uma, o bicho parece ficar possuído, vai deixar para trás. Ah, Jesus! Meu irmão, você não tá cheio? Deixa eu levar no bolso. É doido, irmão. Só come essa coxinha. Você conhece gente, Cláudio, quebra a geladeira, o bicho tá cheio com um boi, mas ele fica procurando o que eu vou comer. Você conhece? Não. Pega pela boca ou não? E o zóio, pega ou não pega? Por que o zóio não pega? Porque os olhos são janela do quê? Olha como é que é bom estudar. Você não veio de manhã não, né, filho? Para falar besteira dessa coisa. O sol é janela do quê? Tá certo? E se os olhos são janela da mente, quando você olha aquela mulher gostosona, a mente não. A mente devolve. Quer ela?
Aí você que está carnudo, porque carne não se converte. Quem disse para você que a carne converte? Você nunca vai ter uma carne convertida. E quando Deus fala que a semente vai comer o pó da terra, tu já viu semente comendo pó? Já viu? Você já assistiu o Mundo Animal? Vai assistir lá no Google. Você já viu semente comendo pó? Por que Deus fala comer o pó da terra? O que a carne vira quando está podre? E a serpente quer comer o quê? Então, carnudo, quando você está carnudo, quem está comendo é a serpente. Forte, né, irmão? Então, a serpente come o quê? A carne. Se o olho vê, está aqui esse relógio. Olha para esse relógio aqui, está convertido já? Tá. Olha para esse relógio. Deu vontade do Kaique pegar meu relógio. É só brincadeira. Mas deu vontade, filho? Não estou te dando não, então é roubo. Ó, deu vontade. É roubo, sabe? É roubo. Se sumir, vocês pegam, fecha a porta da igreja. Ó, deu vontade de pegar o relógio. Se deu vontade de pegar o relógio, a mente vai perguntar para ele, não. Tem a perguntinha da mente, irmão. Fala, a mente é consciência. A mente é consciência. Ela sempre vai te deixar uma pergunta enigmática. Você quer? A mente sempre vai dizer isso. Nossa, mas eu tô com a vontade de fazer coisa errada. Ela fala, quer? Então existe a pergunta? Sim. Só que a mente também é a única que toma o quê? Agora o Elito vai acertar. Agora é um 10 para dar aplauso. Vocês vão aplaudir ele. A mente toma o quê? Uau! Aplaude o Elito. De manhã foi uma resenha. Só ele acertava isso. Então a mente é que toma o quê? Decisão. E Deus vai julgar o quê? Quando ele vier com você, ele vai vir com o livro fechado. Ele vai falar assim, Bahia, senta. Aí o Bahia vai sentar. Só que quando o Bahia sentar, ele não tem direito a querer se defender. Deus não vai te dar o direito de defender. Ele vai falar, Bahia, tu tá indo pro inferno. A palavra é essa. Por causa disso, 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 disso. Ficou com medo, Bahia? Então vigia. Porque quando eu falei, você vai pro inferno, teu zóio abriu, eu falei, vigia, irmão. Já sai contando pra mulher o que aconteceu, conta pra mim, nós vamos conversar. Tô brincando, senão a mulher joga o filho pra ele, vai quebrar o pau em casa. Então, meu irmão, o que a Bíblia nos ensina? Que nós somos julgados pelas nossas decisões. Qual que é a outra porta do corpo? Fala ouvido. Se você empresta o ouvido para quem não precisa, então você acaba se dando mal. A história de Adão e Eva. Por que Adão é cobrado e Eva não? Por que Adão é cobrado e Eva não? Porque Deus diz, eu vou te dar a mulher para você cuidar. Deus não falou, o meu negócio com você, Adão, não é com Eva. O meu negócio é com você. Eu estou te dando a mulher para você cuidar. Só que infelizmente está cheio de Adão frouxo que está deixando a mulher bater papo com a serpente. Porque ele não bate papo com a mulher, a serpente quer conversar. E quando a serpente quer conversar, ela fala para ela, fala assim, ei, aquele cabo que tu tá não vale nada, vem comigo que é melhor. Aí começa aquela palavrinha, se você não escutou, não escuta não. Eu não gosto mais de você. Mas como é que é isso? De ontem para hoje não quero mais você não. Porque a serpente já conversou comigo. Então Deus está dizendo, Adão, é você que cuida da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Não é a mulher que cuida da sua casa, é você, homem, que cuida da sua casa. Deus deu autoridade ao homem, não é a mulher. Mas tem um cara que é tão frouxo que ele joga tudo nas costas da mulher. Não toma decisão, não toma frente, não faz nada. É a mulher que tem que fazer tudo. É a mulher que tem que tomar decisão. É a mulher que tem que falar, paga, não paga, faz, não faz. Eita, você não sai para trabalhar. Tudo é comigo, tudo é comigo, tudo é comigo. Como é que ganha autoridade? Como é que ganha caminho autoridade? Pastor, você quer dizer o quê? Que a mulher não tem direito de opinar? A mulher tem direito de opinar, mas quem toma a decisão dentro de uma casa é o homem. Glória a Deus, aleluia. Não gostou? Então continua tomando decisão na sua casa. A questão é, se eu vou com ele, Jesus vai vir? Sim. E qual o perfil da igreja que ele vai arrebatar? Abraão foi o primeiro homem que Deus chamou para aliança.
Quando Deus chama Abraão e fala, eu quero teu filho, primeiro, ele queria chamar a atenção de Abraão. Mas segundo, Deus precisava dar legalidade para Jesus. Aprende uma coisa, Deus nunca agiu na terra se não foi em forma de homem. Porque Deus está proibido, eita, que palavra forte, Deus está proibido de agir na terra sem a forma de homem. Então tudo que Deus vai fazer é forma de homem. Só que Deus olhou a situação da terra e disse, eu preciso salvar a terra, eu vou criar um plano de redenção. E o que ele faz para entrar na terra? Ele fala para a virgem, é através de você que eu vou entrar na terra. Aleluia. Só que Jesus vem para a terra através de Maria. Só que ele ainda precisa de uma coisa, o quê? Fala legalidade. Ele não tem legalidade. Então o que acontece? Abraão está levando o menino para matar o menino. Quando ele está com o menino lá, Deus faz uma prova com Abraão. Mas o que Deus está fazendo é dando legalidade para Cristo. Porque quando Isaac pergunta para Abraão, pai, aonde está o cordeiro? O que Deus fala para Isaac? Deus proverá para nós? Ai meu Deus. Deus proverá para quem? Nessa hora entra a legalidade. Porque Abraão é homem, ele lança uma profecia diante do céu. Deus proverá para si mesmo. Não é Deus que fala, é Abraão que fala. Deus proverá. Nessa hora invade a terra. Por isso que Jesus fala, ei, você me viu, Abraão, naqueles dias. Porque é Abraão que dá legalidade para Cristo. Aleluia. Fala, pastor, explica melhor. Quando os anjos vêm para destruir Sodoma e Gomorra, eles já estão caminhando, vamos lá, vamos arrebentar tudo. Quem chama eles dos céus? Deus fala assim, ei, para. Aonde vocês estão indo? Nós estamos indo destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala assim, para. Antes vocês vão comentar com meu amigo Abraão, porque é ele que está comandando o pedaço. Ele precisa saber, porque eu não escondo nada dele. Glória a Deus, aleluia. Então quando Deus pega a legalidade, ele coloca Abraão no centro de tudo. Ele fala, Abraão, tu pegou a legalidade. Nessa história toda tem um velhinho no livro de Gênesis que está escutando tudo. E a Bíblia diz que ele é avisado. Eis que antes de morrer, você vai ver o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que esse velhinho chamava Simeão. É ele que apresentava os bebês em todas as sinagogas para Deus. E quando entra um casal chamado Maria e José, trazendo o menino, e o menino é colocado na mão desse velhinho, eis que a voz do Espírito sobra sobre ele e diz, é ele que você está segurando. Nessa hora ele diz, Senhor, já está completo o teu servo, toma a minha vida, porque hoje eu seguro na mão o Salvador da humanidade. Salmo 115:16. Para você não falar que o pastor inventa. Os céus são os céus do Senhor. O que é do Senhor? Os céus. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele nos deu. Então para entrar ele tem que vir homem. Porque o que está aqui ele nos deu. Porque se Deus pudesse entrar sem ser figura de homem, Deus não precisava fazer Jesus ser nascido de Maria. Fala assim, por que escolheu a mulher, pastor? Porque escolheu a mulher. Qual é a outra forma que o ser humano vem para a terra? Explica a outra. Qual a forma que o ser humano vem para a terra? Só através da mulher. Então ele diz, se por uma mulher entrou o pecado, pela mulher também vai entrar a salvação. Porque eis que ele pisará na cabeça da serpente. Quem vai pisar? Então nunca diga que você vai pisar no diabo. Primeiro que você não consegue. Primeiro que você não tem poder. E terceiro que você não pode. Quem é o único que pode pisar na serpente? É ele que pisa, não é você. Aleluia. Fala, eu piso na terra, mas na serpente, quem pisa é Jesus.
E aí nós temos o perfil da igreja. É por isso que eu li para vocês Gênesis 24. Agora eu vou pregar. E é rápido, porque a construção já foi toda feita. Só me responde uma coisa. Você está certo que Jesus veio? Sim. Tem dúvida? Só que tem um problema. Você sabe a hora? Não. Você sabe o dia? Não. Então como é que você tem que estar para Jesus vir? E como é que você está se preparando? Se você tem vontade de pecar ou está pecando, você não está preparado para ir com Jesus. Eu vou dar um perfil para você agora. Abraão manda Isaac. Aliás, Isaac faz uma promessa para Abraão. Pai, eu vou casar com alguém dos meus parentes. O senhor pode descansar. Então o filho fala para Abraão, eu vou casar com a parentela. Então Abraão fala para Eliezer, que é o moço da sua casa de confiança. Tu vai atrás de Rebeca. Aliás, tu vai atrás de uma mulher. Só que você vai nos meus parentes, nos parentes da mãe de Isaac. E você vai pegar entre a nossa parentela alguém de verdade que esteja ligado ao nosso sangue. Primeira coisa, Deus não mistura crente com ninguém. Se tu anda misturado, tu está fora do plano de Deus. Porque Deus só coloca o que é cristão com cristão. Me fala um casamento que deu certo. 100% que a mulher é crente e o homem não é. Me fala. Tu quer ir para a direita, ela quer ir para a esquerda. Tu quer ler a Bíblia, ela quer escutar a televisão. Tu quer fazer uma oração, ela quer escutar um pagode. Tu quer orar e ela quer ganhar. Aí tu tá tão obstinado para ganhar que tu larga a oração, larga Jesus, você larga, enfia o pé na cruz e fala, sai! Que agora é hora de eu ganhar, sai! Espírito Santo, fecha os olhos, que agora é minha vez. Agora se fosse crente, ô benzinho, eu estou atrás de tu, então vamos atrás de Jesus primeiro, ajoelha aí. Vamos orar. E vamos abençoar. Não, a gente ora depois que fizer o ato. Quem é que vai orar depois de fazer sexo? Fala para mim. Fala para mim. Só se for orar para o capeta, aqui para Deus não é. Como é que você ora para o céu? Depois da mácula na cama. Para ou continua, Cláudio? Continua. Então Abraão está mandando quem? Fala Eliezer. Eliezer. Para onde? Buscar uma esposa aonde? Na parentela. Por que ele está mandando Eliezer na parentela? Eu já falei, mas ninguém escutou. Porque Isaac fez uma promessa para ele. Qual foi? Papai, eu só caso com um parente meu. Não vou misturar o sangue. Fique em paz. E por que Isaac está falando isso? Tá vendo? Por que ele não estudou? Por que ele não veio de manhã aqui? Por que Isaac está falando isso? Porque Isaac tem um irmão, qual é o nome dele? Você falou certo, Camila, mas ficou com medo de falar alto. Fala aí, Camila. Ismael. Só que Ismael desonrou Abraão, Ismael se misturou, Ismael está no meio das tribos, Ismael está misturado com o povo do Iraque, Ismael foi lá, tocou danado e foi embora. Então Isaac falou, pai, de mim você não vai ter isso, eu vou casar com uma parente nossa. Aleluia. Fala, pastor, o que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com Cristo? E com o plano da salvação? Eu tenho 13 minutos para pregar, sei e acabar a pregação. Abraão manda quem atrás de Só que ele diz, o perfil da mulher que eu quero é o perfil que a igreja de Cristo vai ter que ter para subir para o céu.
Como assim? Eliezer, quando você for, a primeira coisa, ela precisa ser parente de Isaque. E o que Deus está dizendo com isso? Ela precisa ter o DNA da igreja. Ela precisa ter o DNA de Cristo. Ela precisa ser crente de verdade. Não me traga qualquer um para casar com meu filho, não, Eliezer. Eu quero que você olhe para ela e olhe e fale: eis aí uma mulher valorosa. Eis aí uma mulher que teme a Deus. É assim que Cristo quer uma igreja. Uma igreja que tenha o DNA dele. Que seja verdadeiramente no meio de nós. Não existe irmão sem igreja. Deus não abençoa desigrejado. Se você acha que prestar culto no quarto é a mesma coisa de prestar aquele culto na igreja, você está enganado, porque Jesus não morreu no teu quarto, mas ele morreu na cruz por causa da igreja. Então a primeira qualidade que a igreja tem que ter, fala, tem que ser parente. Tem que ser irmão. Fala, pastor, mas eu não aguento não. Eu falo agora para você repetir, a igreja tem muito problema, pastor. Não, é só eu que falo agora. Fala, a igreja tem muito problema. Tem uns irmãos que ficam falando da minha vida. Tem uma irmã que só me olha feio. Tem irmão que nunca está em comunhão comigo. Cara, eu tô cansado, pastor. Eu vou sair da igreja. Fala Bianca, bora pro Bahia. A igreja não quer mais saber da igreja não. A igreja tem muito problema. Agora eu vou perguntar, se seja sincero. A sua casa tem problema? Sim. O bairro que você mora tem problema? Sim. A cidade que você mora tem problema? Sim. O trabalho que você tem problema? Sim. Então por que você não sai da cidade? Você sai do seu bairro, você sai do seu serviço e larga a tua família? Não, você quer largar a igreja, mas não larga o resto. Aleluia. Engraçado que tudo tem problema, mas é a igreja que você quer largar, não que tem problema lá fora. Larga lá primeiro, depois você larga a igreja. Mas o apóstolo Paulo diz: vivei em paciência um com os outros. O apóstolo Paulo está dizendo: atura, porque o maior dom que você vai desenvolver é a paciência. Se você não tiver paciência com ele, a igreja nunca foi para você. Aleluia. Primeira qualidade da igreja, qual que é? Não. Tem que ser parente, vamos lá. Tem que ser parente. Ai Deus, tem uns jovens aqui que eu perguntei o que era verbo. Você acredita? Não, ninguém sabe responder. Eu falei que eu ia na escola falar, professor, ou tu está ensinando nada, ou eles estão vagabundeando dentro da escola. Porque não é possível, não sabia nem que era verbo. Quase que eu morri, quase que eu tive um colapso. Tem jovem que nem está olhando para mim, está virando até de costa. Sabe o que é verbo, minha filha? Obrigado. Ação em tempo. Ajo hoje, ajo amanhã e ajo no passado. Já melhorou. A pessoa, se ela fala, eu não, é mais uma. Segunda qualidade da noiva. Falar qual, pastor? Agora vai ser gostoso. Tem que ser virgem. Tem irmão já falando assim, pô, pro inferno. Não é esse tipo de virgindade, irmão. Se a carne não se converte, você tem que fazer ela permanecer em Deus. Como que ela permanece? Repete com o pastor. Jejum. Oração. Palavra. Jejum. Oração. Palavra. Jejum. Oração. Palavra. Jejum. Oração. Palavra. É a única maneira que você vai manter a carne diante de Deus. Porque carne creusa não se converte. Você quer saber a verdade? Se você sair do culto agora, já dá vontade de pecar. E tem gente que peca olhando para o céu, já viu? Acaba vai roubar ele. É a natureza. A carne é fraca. Já viu isso, Soraya? A carne é fraca, não é você que é safado. Porque se a carne fosse fraca, José não tinha corrido do perigo. Aleluia.
Se teve só um homem que correu, eu acredito que todo mundo pode correr. Você já viu o homem como é que é? Não pode ficar tranquilo, não mexer com você não. Mas você já viu o homem como é que é? O homem, na realidade, o que ele quer é ver a mulher nua. Para com essa conversa de acreditar que ele é gravado nos seus olhos. Nossa, eu acho tão linda a tua boca. Conversa besta, eu quero ver como é que você é por fora, menina. Eu queria ver você sem roupa, isso que eu quero. Ah, fica olhando e falando, não, essa. Ele fala, nossa, seus olhos estão lindos, eu sou capaz de ficar o dia inteiro olhando para eles. Conversa fiada! O homem quer ver o que tem por trás da roupa. É mais ou menos assim. A mulher tirando a roupa, ele, não vou olhar não, fica tranquilo. Se homem não queria ver mulher, por que ele espera ela passar primeiro, Nayara? Pra quê? Pastor, repete comigo, carne não converte. Se o banheiro te atrapalha, toma banho rápido. Esse negócio do cara ficar 2 horas no meio e falar, tá tão gostosa a ducha. A verdade não, é difícil escutar a verdade. Não é, Geraldo? O Geraldo já falou assim, cabeça para falar mesmo, mas não é difícil escutar a verdade, tem gente que se incomoda com a verdade. O diabo vai fazer pior. Quando você cair na mão dele, se você não vigiar. Terceira qualidade da mulher, ela terá uma atitude de trabalho. Para ser igreja de Deus, para ir para o céu, você tem que trabalhar para Deus. Aleluia. Pastor, mas se eu ficar na igreja a vida toda, não vai adiantar? Não. Você quer uma análise? O ano passado, que ano que foi? Levanta quem ganhou pelo menos uma alma para Jesus no ano passado. Já devia ter levantado a Jordânia e o Edinaldo. Porque se o Bahia e a Bianca estão aqui, aceitaram Jesus foi por causa deles. Quantos você convidou antes do Bahia? Quantos vieram? Quantos permaneceram? Valeu a pena? Sim. Quando você olha Bianca e Bahia, vale a pena? Sim. Quem pode mais erguer e ganhar esse troféu aí? Vai? A igreja que Deus está esperando, ela trabalha. Não queira ser dirigente de culto. Isso daí a igreja não está precisando. Isso que qualquer um faz. O que a igreja quer é aquele que trabalha lá fora, não é o que trabalha dentro. O que a igreja quer é aqueles que estão ganhando alma lá fora. Então Deus está dizendo, ganha as pessoas para Cristo. Fala das pessoas de Deus. Eu desafio pessoas aqui que tem vizinho que não sabem que você é crente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu moro em cima de uma adega. Mas quando eu saio com as minhas coisas de terno, eu saio desfilando. Eles com a cachaça na mão, cigarrão. Eles, olha, bacanão, opa, sou mesmo. Tinete, o terno azul hoje, eu parecia um azul celeste. Um cabelinho loiro assim, tem gente que tem inveja do meu cabelo. É um cabelinho loiro assim. Aí a pessoa até fala, rapaz, será que é anjo? Vai te ver, bonito. Você é anjo? Não, mas eu sou mais importante que eles. Porque Deus criou eles para servir eu. E eu sirvo a Deus. Orgulho de ser crente, irmão. Você quer ver o estremecer todo? Você quer ver caminho? Não é quando alguém fala, rapaz, tu tem cara de empresário. Porque essa cara que você está vendo aqui, todo mundo acha que eu tenho dinheiro. Até vocês aí. Tem gente até hoje que fala, nossa pastor, eu sei que você era rico. Depois que descobriu que eu não era, até falou, então virando a cara pra mim, sabia? Tem gente que fica, pastor, é um de nós. De pobre já basta eu, Geraldo é um. Ela falou, nossa pastor, tu tá assim mesmo na pegada? Só que a Bíblia diz,
nossa riqueza não está aqui. Ela está guardada lá. Eu quero ter o do bom e do melhor aqui, eu quero. Eu preciso, porque eu tenho filhos que esperam isso. Aliás, todos tiveram uma vida maravilhosa. Se algum deles levantar a língua e falar que não teve uma vida de rainha, eu vou dizer para você, merece uma sua. Só que eu quero vender para eles o valor que a vida que eles têm aqui não é isso que vai moldar o caminho deles e fazer eles chegarem no céu. Mas é respeitar quem é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus, aleluia. É isso que vai colocar eles no céu. Fala, pastor, eu tenho que trabalhar. Quer fazer uma coisa legal? Entra no quarto com Deus, já que você gosta tanto do quarto. Entra e fala para Deus a sua vontade de ganhar almas em 2026. Aleluia. Quantas pessoas você vai falar de Jesus? Pastor, eu não vou. Calma. Eu sou meio tímido, eu não sou de falar. O senhor é, mas bacana, show de bola, mas eu não sou. E por que você conversa tanto no celular? Use o celular para falar. Usa. Não precisa sair de casa hoje. A tecnologia te permite isso. Evangelize em casa. Terceira qualidade, ela terá uma atitude de trabalho. Eu já falei. Quando acontece tudo isso, tem gente que fala, pastor, lembrei de uma agora. Eu sou crente há 30 anos. Mas quem diz que a igreja é INSS? Você está esperando receber uma coisa da igreja? Tempo de serviço? Meu irmão, se você está velho dentro da igreja, o problema é seu, porque Deus não está olhando o tempo que você está na igreja, mas Ele está olhando quem você é dentro da igreja. Eu já ganhei muitas almas, mas não foi para esse ministério. Então... Agora você vai ganhar para cá. Vai. Ai, vontade! A Madá também trazia alguns de vez em quando. Eu vou lembrando agora. Até eu nunca trouxe ninguém. Mas vou lembrando. Eu vou lembrando. Eu sei. Ninguém vem, né? E não vem, né? Mas é assim mesmo, sabia? Evangelismo. Se todo mundo que eu convidasse viesse. Mas se você for chato, uma hora ele fala, eu vou lá, cara, só pra você parar de falar do meu ouvido. Tá bom. Vai, então vai. E tá tudo certo. Quando Eliezer vê que a mulher certa é Rebeca, ele está dizendo, por quê? O que é simbolismo que eu estou falando para vocês aqui? Quem é Abraão nessa história? Fala Deus. Deus. Uau! E Deus manda Eliezer. Qual que é o papel de Eliezer? Fala Espírito Santo. Porque Eliezer é o agente que vai atrás da mulher. Quem é Rebeca? Fala noiva. Noiva. Uau! Quem é a noiva na Bíblia? Uau! Então quem é Rebeca? Eliezer está indo atrás de quem? Qual a função do Espírito Santo depois que Jesus foi? Levar recado do céu para a igreja, para a noiva. Eliezer está atrás de quem? Da noiva. Pastor, falei, quem é Isaac? É aquele que está esperando a noiva. E quem é que está esperando a noiva? Quem está esperando a noiva? Quem? O noivo. Eu falo o nome do noivo. Eu fui 3 vezes, viu? Quase doerei. Uma vez falaram para o pastor, é fácil pregar, não é não, cara. Se eu ficasse... Agora quando você fala uma coisa óbvia, quem é Isaac? Típico Jesus, estava dizendo. Quem é Abraão? Quem é Eliezer? Quem é Rebeca? Quando está tudo certo, Eliezer pega o bracelete e coloca na mão. Sabe o que quer dizer isso? É o Espírito Santo entregando os dons para a igreja. Só que agora Eliezer tem que conversar com quem? Com os pais? Porque tem que pagar o dote.
tem que pagar o dote. Então o Espírito Santo vai lá e fala: eis, o noivo já mandou o dote, ela é dele, pelo sangue dele. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quando tá tudo certo, Eliezer fala: vamos, vocês liberam ela? Aí os pais de Rebeca olham para ele e falam: não, aqui não funciona assim. Nós não liberamos ninguém. A noiva que tem que querer ir. Aleluia. O que Deus está dizendo? A igreja que vai para o céu, ela é voluntária. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quem tem que querer ir é a noiva. Então Rebeca olha aquilo e fala: o quê? Ouro, bastante camelo, tudo isso, eu quero ir embora pro meu noivo, eu quero, já que veio me buscar com tanta coisa boa, eu quero ir. Então Eliezer fala: eu trouxe, peraí, mas você não vai a pé não, eu trouxe os camelos para te levar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quem é os camelos? Quem é os camelos? Agora eu queria que vocês respondessem. Quem é os camelos? Que tem que abaixar para levar a Rebeca. Fica de joelho, irmão. Os camelos são os pastores. Que tem que levar a noiva de joelho para entregar para o noivo. Glória a Deus. Os pastores são os camelos. Que tem que cuidar de vocês, para vocês nem. E quando o vento está forte, que a fumaça está entrando, que a areia está entrando, ele fica assim, o pastor, e a noiva vai indo só na brisa. Porque quem sofre o impacto é os camelos, não é quem está sentado em cima. Aí, tá vendo? Isso é um Eliezer. É os camelos. Quem é os camelos? Quem não respeita o camelo vai a pé, desgraçado, que eu não vou levar você não. O camelo tem que ser bem tratado, porque ele vai carregar você nas costas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Davi gostou que ele deu glória a Deus, então trata bem o camelo para você não pisar na areia. Aleluia. Porque eu vou ter que me abaixar para levar você para Cristo. E você é a noiva. Fala: eu quero ir, pastor. Eu quero ir com a noiva. Fala assim: quando chega, agora terminei. Quando chega perto do noivo, a bichinha fica doida. Porque ela vê aquele que está esperando ela. A alegria no rosto de Rebeca é lindo. Só que ela está com véu. Porque ela não pode se mostrar para o noivo até que ele autorize. Só que ele está num lugar chamado Lerói. O lugar que Isaque está chamando Lerói. Sabe o que quer dizer isso? Aquele que espera e aquele que vem. Socorro, quando Rebeca desce, o noivo pega na mão dela e leva ela para dentro do palácio. Glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Eu quis contar a história dele. Porque foi ele que morreu por nós. Na noite que ele foi traído. Na noite que ele estava angustiado. Por isso que eu nunca vou aceitar um crente desistir da igreja. Glória a Deus. Passo o que você passar. Continue dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Essa igreja não é minha, nunca foi. Eu não sou dono dela. Essa igreja também não é sua. Essa igreja é nossa. Pelo sangue de... Aqui quem manda é Cristo. E se teu pai manda, ela é tua. A única coisa que eu exijo como pastor: cuida bem da igreja. Porque o preço que ele pagou foi muito caro para você estar aqui hoje diante dele. Os discípulos certa vez vieram empolgados, dizendo: nossa, Jesus, viemos de uma cruzada, nós curamos, nós libertamos, nós fizemos um monte de coisa. Cristo repreendeu eles e disse para eles: vocês não entenderam nada.
Vocês estão achando que a alegria do crente é curar e salvar pessoas. Vocês não estão entendendo nada. A alegria de vocês teria ser porque eu escrevi vocês no livro da vida. Essa é a alegria de vocês. Quando ele morreu na cruz, para ele descer no inferno e tomar a igreja, tomar a chave, ele diz: está consumado. Nem o diabo esperava essa, porque ele desce lá embaixo e toma de volta o que Adão perdeu no Éden. Devolve a chave, porque eu sou o filho da mulher que pisa na cabeça da serpente. Mas quando ele está na cruz, a Bíblia diz que ele foi enterrado, aliás, crucificado. Assim. Quem já viu a cruz, ele retinho na cruz? Já viu? Não tem a cruz que você não vê? Ninguém já viu o crucifixo? Que ele está retinho? Nunca foi. A Bíblia diz que os romanos queriam sufocar ele antes dele morrer. Porque quando eles colocaram inclinada a cruz, o sangue viria para os pulmões e ele morreria. Historiadores dizem que a mão dele, no braço da cruz, fazia assim. E o que ele estava fazendo? Erguendo a cabeça, dizendo: sufocado eu não morro. É por isso que ele resistiu na cruz. Porque nós não podemos nem comer carne sufocada. Esse negócio de estrangular galinha, comer não é coisa de crente não, meu irmão. Por isso tem que escrever a Bíblia. Galinha se corta o pescoço, não se estrangula. E Jesus não podia morrer sufocado, então ele está assim na cruz: eu não vou morrer sufocado. Só que até então, de quem é a chave da morte? A morte está vindo para cima da cruz e está dizendo: agora eu mato ele, porque ele já me frustrou todas essas vezes. Só que Jesus disse: o salário do pecado é a... Como é que você mata alguém que não tem pecado? Historiadores dizem que quando os pastores se diz é forte. Historiadores dizem, são pessoas que viveram próximo da época e foram passando de gerações. Eles disseram que a visão que tem na cruz é uma visão de um penhasco. Vocês já imaginaram isso? E cheio de gente que estão para baixo do penhasco, depois da cruz. Perto da cruz, Jesus só enxerga uma coisa, como homem: os soldados. Metade dos soldados que estavam na cruz estavam rindo dele. Um deles se atreve a dizer: se és Deus mesmo, desce daí. Tu não está falando que é o cara? Tu não está dizendo que é o Jesus que tudo pode? Desce daí. É essa hora que a Bíblia diz que acende a fúria de Deus. E Deus abre a janela do céu e quer matar todo mundo. Quando Deus se arma, porque isso está escrito no Salmo 84, quando Deus sobe na asa do querubim, ele rasga o céu, o sol bate continência para ele, quer dizer, dá uma piscada para ele. O sol, o astro-rei, bate uma piscada dizendo: Todo-Poderoso vai descer. Essa hora ele quer acabar com tudo. É a hora que Jesus diz: Pai, perdoa, porque nenhum deles sabe o que está fazendo. Aleluia. Se eles soubessem quem eu sou de verdade, eles não estenderiam a mão sobre mim. Quem vai cear fica de pé. Se preocupa com isso e cear. Não é normal você não cear. E eu nem posso te julgar nem falar nada, mas pensa sobre isso. O quanto mais rápido você se preparar, você vai fazer parte da mesa com ele. Eu não estou dizendo que Santa Ceia salva ninguém, mas eu estou dizendo que Santa Ceia faz falar para Jesus todos os dias: muito obrigado, sem a boca, só com atitude. Foi por tua causa que ele morreu. E você nem merecia isso.
Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E esse negócio de amar dói, viu, gente? De verdade. Se eu pudesse não amar, eu não queria amar ninguém. E nada. Fala bem baixinho agora que nós estamos na ceia. Por que nós estamos? É uma pergunta de sentimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que era mais precioso no céu. É fácil olhar para Jesus e ficar indignado. Mas hoje eu queria entrar no coração de Deus. Olhar o Filho dele na cruz. Para salvar um povo que não merecia. A vontade dele era arrancar ele de lá. Era falar, filho, eu não aguento mais, parou. Chega. Eles já cuspiram em você. Já furaram na minha cabeça. Estão te dando tapa no rosto a noite toda. Estão rindo de você e te chamando de qualquer um. Filho, você largou o trono. Você deixou a tua glória. Você era servido por anjos aqui em cima. E agora você é tratado como se é ninguém. Filho, fala que você quer sair daí que eu te tiro agora. Eu tenho o poder de arrancar você daí, mas eu tenho que te respeitar. Então eu não te arranco sem você falar. Jesus olha para o céu e fala, Pai, perdoa. Eu sei que o Senhor é supremo. Mas eu sei do jeito que eles pensam. Eles estão perdidos. Eu tenho que lutar por eles. E se eu desistir agora, Pai, a nação inteira está condenada. Essa hora que Deus fecha a janela. Quando que Deus fecha a janela, pastor? Quando Jesus pede água, eles enfiam o vinagre dentro da boca dele. Deus não aguenta. A Bíblia diz que Deus não aguenta. E como é que você segura um ser do tamanho de Deus para não matar nós todos? É a desgrama do amor, cara. Todo ser humano que sofre depressão é por causa de amar alguém. Todo ser humano que quer tirar a vida nunca é por causa da vida, que é uma porcaria. Ele quer tirar a vida porque ele foi abandonado por alguém. O qual ele dedicou a vida dele, o qual ele criou, o qual que ele fez tudo. Mas ele foi traído por alguém, Cláudio. Aí ele quer tirar, mas é a desgrama do amor.